Sabe aquela sensação eh, de que a política do jeito que a gente conhecia talvez tenha acabado? Tipo, como se depois daquela aparente vitória do liberalismo no século XX, a política mesmo virou, sei lá, algo quase invisível, um pano de fundo, o tal do status quo que ninguém nem nota mais. Pois é uma ideia forte, né? Essa de que a política se dissolveu. E é justamente daí, dessa provocação, que a nossa análise hoje parte para investigar uma resposta, digamos, bem radical, que está nos escritos do filósofo russo Alexander Dugin, a proposta de uma quarta teoria política. Exato. E hoje a gente vai mergulhar nisso usando trechos do livro do próprio Dugin, A Quarta Teoria Política. A ideia é tentar desvendar os conceitos principais dessa teoria, sabe? Entender as críticas dele às outras ideologias e que visão de mundo ele está propondo ali no fundo. Tudo baseado no que ele escreveu. Perfeito. E para a gente pegar a essência dessa quarta teoria política, a 4TP, acho que o primeiro passo é entender como o Dugin enxerga o século XX. Para ele foi um palco de batalha, né, entre três grandes ideologias. Primeiro, o liberalismo, que ele chama de primeira teoria política, com foco no indivíduo, certo? O indivíduo. Depois, o comunismo, a segunda teoria política, com o sujeito sendo a classe. E, por fim, o fascismo, a terceira, centrada ali no Estado ou na raça. E o ponto de partida do Dugin é que todas as três deram errado, chegaram num limite. O fascismo, bom, destruído na guerra. O comunismo implodiu. Agora, o liberalismo, que parecia o vencedor, aí a análise dele fica interessante, né? Não é tão simples. Exatamente. O argumento do Dugin é que esse triunfo do liberalismo foi meio paradoxal, porque ao vencer ele ficou tão dominante que começou a deixar de ser visto como uma ideologia entre outras. Ele passou a ser apresentado quase como a ordem natural das coisas, sabe? Um processo inevitável, tipo um destino global. E aí, sem um adversário claro, reconhecido, a própria política, no sentido de confronto de visões de mundo diferentes, começa a se esvaziar. Então, essa vitória do liberalismo estaria ligada ao que o pessoal chama de pós-modernidade, ou pós-política. Aquela ideia de que, tipo, as grandes brigas ideológicas somem e fica só uma gestão mais técnica, uma administração, a tal da governance. Isso, a governance. Seria essa gestão que funciona dentro dos limites do liberalismo, sem questionar a base. A política vira só administrar o consenso que já existe. E nesse cenário, para o Dugin, até o sujeito do liberalismo, o indivíduo, começa a se fragmentar, a se dissolver em outra coisa. Ele usa uns termos como pós-humano, divíduo. O liberalismo, ao virar tudo, meio que se anula enquanto escolha política, né? Entendi. Vira o ar que a gente respira e aí fica difícil lutar contra. É nesse contexto, então, de fim da história, fim da ideologia, que Dugin vê a necessidade, a urgência de uma quarta teoria política. Ele coloca a 4TT como uma necessidade histórica mesmo. Especialmente para sociedades, ele pensa muito na Rússia, claro que não se encaixam bem no modelo liberal do Ocidente, mas que também não querem voltar para o comunismo ou para o fascismo, que falharam e, enfim, tem um legado moralmente muito pesado. Seria preciso criar algo novo, sabe? Para preencher esse vazio e dar uma alternativa de verdade a esse status quo liberal ou pós-liberal. E essa alternativa, a 4P, como ela se define? Qual é a base dela, o ponto de partida? Olha, a primeira definição é pela negação. Ela se constrói contra o liberalismo. E, por tabela, contra os fundamentos da modernidade e da pós-modernidade, que, pro Dugin, são o que sustentam o liberalismo. Não é uma reforma, é para ser uma ruptura mesmo, civilizacional, uma ruptura total. Mas se as outras teorias tinham sujeitos claros, indivíduo, classe, estado, raça, quem é o sujeito da 4P? Isso parece chave para diferenciar, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. E Dugin explora isso. Ele pensa em algumas possibilidades. A história, o conceito de rizoma lá do Deleuze e Guattari, o imaginar do Gilbert Durand. Mas assim, o conceito que parece ganhar mais força nos textos dele é o Dasein do Martin Heidegger. Dasein de Heidegger. O ser aí, né? Aquela ideia da existência humana concreta, jogada no mundo, situada no tempo, no espaço.
E por que o Dasein? O que ele tem de diferente na visão da 4TP? O que atrai Dugin no Dasein, pelo que dá para entender, é que ele é mais fundamental, mais existencial. Ele vem antes das abstrações do indivíduo liberal, que é meio solto no vácuo, né? Ou da classe marxista, definida só pela economia, ou do Estado-raça fascista. O Dasein está ligado a um povo, a uma cultura, a um lugar, a um destino. Então, a 4TP buscaria libertar esse Dasein, essa existência coletiva e situada, das amarras das ideologias modernas. A grande virada aqui é botar a ontologia, a questão do ser mesmo, no centro da política. Colocar a existência autêntica no centro. Isso leva a gente para os princípios da teoria. Um que chama muita atenção é essa valorização da tradição, com T maiúsculo mesmo. Parece que a 4TP abraça coisas pré-modernas, religião, mito, arquétipos, de um jeito que as outras teorias rejeitaram. Aquela frase antigo significa bom é bem direta. Sim, essa abertura para o pré-moderno é central. A 4TP questiona aquela ideia iluminista de que a história é só uma marcha para o progresso e que o passado é lixo. E isso conecta direto com outro pilar, a crítica dura à ideia de processos monotônicos. Processos monotônicos. Isso é tipo a crença no progresso sem fim, crescimento econômico infinito, desenvolvimento sempre para frente, que Dugin acha que está em todas as três teorias modernas, de um jeito ou de outro. Exatamente isso. Liberalismo, comunismo, fascismo, cada um do seu jeito, viu uma história como algo que só vai numa direção. Dugin contrapõe isso com outras lógicas. Ele cita o Gregory Bateson, que estudou como sistemas vivos usam feedback para não crescer demais e manter o equilíbrio, sabe? Interessante. Menciona o Marcel Mauss com o estudo do potlatch, aquele ritual indígena de destruir riqueza de propósito, que ia contra a ideia de acumular para sempre. É um contraponto forte. Ele opõe isso àquela visão meio darwinista social que ele vê tanto no liberalismo do Spencer, a sobrevivência do mais apto na economia, quanto em algumas partes do fascismo. A 4TP propõe então uma lógica tipo: a vida, o equilíbrio valem mais que o crescimento sem limite. Perfeitamente. A 4TP valorizaria ciclos, ritmos, harmonia, sustentabilidade num sentido bem amplo, existencial, em vez dessa busca louca por sempre mais. A ruptura que Dugin propõe é grande. A história não é uma avenida de mão única para um futuro melhor já definido. Ele meio que abre a porta para a gente olhar o passado não como algo superado, mas como fonte de possibilidades até para o futuro. Essa ideia de não ser linear leva a outro conceito que aparece nos textos e é bem radical: a possibilidade do tempo histórico ser reversível. Como assim? Que a história pode andar para trás, ou para os lados. Dugin desafia essa noção moderna de que o tempo histórico só vai para frente e segue uma ordem obrigatória, tipo feudalismo, aí capitalismo, aí socialismo. Para a 4TP, isso é só uma interpretação da modernidade. Ele sugere que outras ordens sociais poderiam aparecer de formas não lineares. O capitalismo, surgindo depois do socialismo na Rússia pós-soviética, seria um exemplo que ele usa para dizer que a previsão marxista falhou ali. Ele até especula que formas pré-modernas poderiam ressurgir. É uma rejeição completa da ideia de um único roteiro para a história mundial. Nossa, é uma visão bem diferente da história, desafia muita coisa que a gente toma como certa, e a questão do antirracismo. Dugin parece dar muita ênfase nisso, mas de um jeito bem amplo, né? Sim, ele defende uma rejeição total de todas as formas de racismo. Claro, condena o racismo biológico do nazismo, com força total, vendo ali a raiz dos crimes. Mas ele expande o conceito. Argumenta que tem outras formas de criar hierarquia injusta, racismo cultural, julgar culturas como superiores ou inferiores, racismo tecnológico, usar a tecnologia como medida de valor humano, econômico, social e até evolucionário, aquela ideia de que umas sociedades são mais evoluídas que outras. E ele chega a dizer que o próprio liberalismo e a globalização são racistas nesse sentido mais amplo, por quererem impor valores do Ocidente como universais. Exatamente. Na visão da 4TP, a globalização unipolar liderada pelo Ocidente funciona como um etnocentrismo disfarçado. Trata outras culturas como se fossem atrasadas ou tivessem que inevitavelmente ser assimiladas,
pelo modelo ocidental, mercado, democracia liberal, individualismo, etc. A 4TP, ao contrário, defenderia um pluriverso de culturas, cada uma com sua lógica, seu valor, sem uma hierarquia vinda de fora. O antirracismo aqui é defender radicalmente a diversidade das civilizações. Essa defesa da diversidade leva para a questão da liberdade. O liberalismo foca na liberdade do indivíduo, né? Liberdade de restrição, como a 4TP pensa a liberdade. Dugin, citando Sartre até, vê essa liberdade individualista liberal como uma prisão sem muros, uma liberdade meio negativa que isola as pessoas. A 4TP proporia buscar a liberdade do Dasein, a liberdade do etnos entendido como povo-cultura, sabe? A liberdade da cultura de seguir seu próprio caminho histórico existencial. Seria uma liberdade mais positiva, a liberdade para realizar sua própria essência, para escolher o ser, usando a linguagem do Heidegger, não só ser livre de alguma coisa. Entendi. Então temos uma teoria que se opõe ao liberalismo e à modernidade, propõe o Dasein como sujeito, valoriza a tradição, critica o progresso linear e o tempo irreversível, defende um antirracismo amplo e redefine a liberdade. Mas ela não joga fora completamente as teorias que rejeita, certo? Como ela lida com o comunismo e o fascismo. Existe um diálogo, mas é crítico e bem seletivo. A proposta não é reviver essas ideologias, de jeito nenhum, mas é revisitá-las para, segundo Dugin, pegar alguns elementos que ele acha válidos ou que foram deixados de lado, ao mesmo tempo em que se descarta totalmente o que ele chama de núcleos tóxicos: o materialismo ateu, o internacionalismo e o totalitarismo do comunismo, e o racismo biológico, o chauvinismo de Estado e o totalitarismo do fascismo. Mas essa ideia de filtrar ideologias como fascismo ou comunismo, separar o bom do ruim, isso não é pisar num terreno muito perigoso. Como que Dugin justifica isso nos textos? E justifica dizendo que essas ideologias, apesar dos crimes e dos fracassos, tinham críticas à modernidade liberal que eram válidas, mas que foram meio que jogadas fora junto com a parte ruim. Do marxismo, por exemplo, ele acha útil a crítica à alienação no capitalismo, a análise da sociedade burguesa. Ele vê isso como um mito útil para desmascarar o poder liberal. A análise da exploração, ele tenta levar para além do só econômico. E do lado do fascismo ou daquelas correntes da terceira via, o que ele tenta resgatar ali? Principalmente a ideia de etnos, a identidade cultural histórica de um povo. Mas ele faz questão de dizer, tem que separar totalmente isso do racismo biológico que contaminou o nazismo. Isso é crucial na leitura dele. Ele quer resgatar a ideia de povo-cultura sem a base racial. Outra coisa que interessa a ele é a ideia de revolução conservadora. Aquela noção de que não basta só resistir à modernidade, tem que liderar uma mudança ativa contra ela, usando talvez até táticas revolucionárias para fins antimodernos. Daí surgem aqueles slogans provocadores, tipo ler Marx pela direita e Evola pela esquerda, sabe? Indicando uma tentativa de misturar coisas bem diferentes, que lembra um pouco o nacional-bolchevismo. Essa busca por sínteses e alternativas leva a gente para a visão geopolítica da 4TP. Ela rejeita aquela ideia iluminista de uma única civilização universal que está sempre progredindo, né? Corretíssimo. Nesse ponto, ele conversa com pensadores que viam a história mais como um ciclo de civilizações diferentes, tipo Spengler, Toynbee, embora Dugin tenha a leitura dele, claro. Ele defende uma visão pluralista. Existem várias civilizações e cada uma tem seu logos, sua lógica interna, seus valores, seu próprio tempo histórico, seu espaço. E qual seria a ordem mundial que a 4TP propõe no lugar da atual que ela critica por ser unipolar, dominada pelo Ocidente? A proposta central é um mundo multipolar, estruturado em torno de grandes blocos civilizacionais ou grandes espaços. Dugin rascunha alguns: um espaço norte-americano, um eurasiano, com a Rússia no centro, um europeu continental, um mundo islâmico, um chinês, um indiano, um latino-americano, um africano. Vários polos. Cada um desses polos seria uma civilização autônoma, com seus valores, seu sistema político, rompendo com essa ideia de um modelo universal, hegemônico, vindo do Ocidente liberal. Essa multipolaridade baseada em civilizações parece central.
E tem mais um conceito do Heidegger que Dugin usa bastante, o Ereignis. O que significa isso nesse contexto? O Ereignis é uma palavra complicada de traduzir, né? Às vezes falam evento, acontecimento apropriador. É um conceito bem denso no Heidegger. Dugin interpreta isso de um jeito quase escatológico, com a possibilidade de um retorno súbito, inesperado do ser, da verdade do ser, bem no fundo da crise nihilista da história, no que ele chama de meia-noite do mundo. Nossa! A 4TP, nesse sentido, não seria só uma ideologia, mas tipo uma preparação, um chamado para ficar atento a essa chance de virada ontológica radical, um evento que mudaria a própria natureza da existência. Quase uma filosofia da história esperando uma epifania do ser. Então, juntando tudo isso, a crítica ao presente liberal, a proposta do Dasein, o retorno à tradição, a multipolaridade, essa espera pelo Ereignis, quem a 4TP aponta como o inimigo principal. O inimigo é dito com todas as letras. É o complexo formado pelo Ocidente globalizado, especialmente os Estados Unidos, o liberalismo e o pós-liberalismo, a ordem mundial unipolar, a globalização que homogeneiza tudo e, no fim das contas, a própria modernidade e pós-modernidade com suas bases filosóficas individualismo, materialismo, progressismo. A briga é vista como civilizacional e até metafísica. E para lutar contra esse inimigo, Dugin propõe uma aliança bem misturada, né? Sim, ele defende uma frente ampla antiliberal e antiglobalização. Uma aliança estratégica que tentaria unir forças que normalmente são opostas. Partes da direita, preocupadas com soberania, identidade, tradição, partes da esquerda, focadas em justiça social, crítica ao capitalismo financeiro global, e as várias religiões tradicionais, com seus valores espirituais, rejeitando o secularismo materialista. Faz sentido tático, olhando pela lógica dele. Ele usa aqueles slogans tipo direita dos valores e esquerda do trabalho, para ilustrar essa convergência tática contra o que ele vê como um inimigo comum. Certo. Então, para a gente amarrar aqui, a quarta teoria política do Dugin surge como essa proposta radical para tentar superar o que ele vê como o fim das ideologias do século XX e o triunfo sufocante do liberalismo. Ela rejeita de cara esse liberalismo e os pilares da modernidade, progresso linear, individualismo, universalismo ocidental. No lugar, propõe o Dasein heideggeriano como sujeito, um retorno à tradição, a defesa de um mundo multipolar com várias civilizações e uma crítica profunda a essa obsessão moderna pelo crescimento e pelo tempo linear. É um projeto de ruptura mesmo. É uma ótima síntese. É, fundamentalmente, uma tentativa de reabrir a questão do político num momento em que Dugin acha que ela foi fechada pelo consenso liberal. Ele oferece uma alternativa que ele considera mais profunda, mais existencial e mais de acordo com a diversidade real do mundo e da história humana na visão dele. E para fechar, aquele pensamento final para a gente ficar matutando, a obra do Dugin coloca a gente diante do que ele descreve como uma escolha fundamental. Não é só escolher entre modelos políticos diferentes dentro do que já existe, mas talvez escolher entre diferentes ideias de tempo, diferentes futuros civilizacionais. Ou, se não houver escolha, a dissolução no pós-humano e no fim da própria história como a gente conhece. E nesse cenário limite, ele ainda lança a hipótese de um sujeito radical, algo talvez mais fundamental ainda que a consciência individual ou mesmo Dasein coletivo. Algo que poderia surgir das profundezas da crise final, talvez nesse Ereignis, né? E o objetivo desse sujeito não seria só começar um novo ciclo histórico, mas buscar o antitempo, uma espécie de eternidade radical, para além do fluxo da história. Fica a pergunta, que o próprio texto deixa no ar. Que tipo de eternidade seria essa? E quem ou o que seria esse sujeito buscando isso no coração da noite do mundo?